Ministério Árvore da Vida apresenta Devocional com o Pastor Jomar. Bom dia, meus irmãos. Eu sou o Pastor Jomar, da Primeira Igreja Batista, na Ilha do Governador. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa e o teu ministério, em nome de Jesus. O devocional de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 28, versículo 3. Diz assim: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Irmão, Lucas escreve esse livro com muita precisão, detalhes que nos chamam a atenção. Paulo, ele está fazendo uma viagem para Roma, onde ele foi preso em Jerusalém. Ele é colocado num navio para ser julgado. E nesta viagem, ele enfrenta ventos fortes, pega uma tempestade no meio do caminho, que os tripulantes daquele navio, que eram 276 ocupantes, ficam apavorados com aquele vento. E eles tentam esvaziar o navio, jogando algumas coisas no mar. E o navio cada vez mais vai sofrendo. Mas o Espírito Santo, ou melhor, o anjo visita Paulo e fala que nada ia acontecer com ninguém, ninguém morreria. Paulo informa os tripulantes daquele navio. Nisto, os tripulantes do navio ficam confiantes naquilo que o homem de Deus estava falando. É isso que eu e você passa para as pessoas, irmão. Nós passamos confiança para as pessoas. Nós somos a boca de Deus nessa terra, para que as pessoas possam ver em nós a segurança que Cristo, que Deus e o Espírito Santo é de uma maneira transparente e segura na nossa vida, para que as pessoas possam ver o nosso testemunho, a nossa palavra possa estar sendo totalmente revestido dessa transformação que cada um de nós temos para querer passar para outras pessoas. Isso nós temos que estar sendo um instrumento de Deus na terra para outras pessoas. Em Atos capítulo 28, versículo 3, fala que, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Não, a gente está falando aqui de vides. O que é vides? Vides são aqueles pedaços de madeira, pau mesmo, que havia uma plantação de vinha naquele local, que era de vides, de uva, e havia uns pedaços de madeira ali. Ele saiu arrastando aquela madeira, estava chovendo muito, saiu arrastando aquela madeira, faz aquela volta, aquela fogueira e toca fogo. Começou a tocar fogo para poder se aquecer, que estava muito frio, chovia muito. E a gente pode ver, irmão, que esse fogo que estava sendo colocado no meio deles para aquecer, é o que eu e você temos hoje, irmão, é o fogo do Espírito Santo. Esse fogo aquece a mim, aquece a você. E diante desse fogo, irmão, aqueles homens 276, por mais aqueles homens da ilha, ficam em volta dessa fogueira para poder se aquecer. E de repentemente, irmão, no meio desse fogo, me sai uma cobra, fugindo do calor. Isso aí, irmão, é aquilo que as pessoas ficam pensando mal da gente, as pessoas ficam desejando mal pra gente, as pessoas ficam querendo achar que o que nós recebemos de Deus aqui, isso não é natural, é sobrenatural. Então, isso tem que sair de nós, do nosso coração, da nossa mente. E essa víbora saiu do fogo e picou Paulo. O que a gente viu lá no começo, no livro de Gênesis, quando aquela cobra tentou também a fazer isso com Adão e Eva e conseguiu. E nisto, esta cobra vem perseguindo nós até os dias de hoje, irmão. A cobra que fugiu ali do calor para picar Paulo é o nosso adversário, irmão, que ele fica conosco ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas a gente somos cheios do fogo do Espírito Santo, irmão. E como aconteceu com Paulo naquela época, que aquela cobra picou ele, e o adversário pode, a Bíblia fala que o adversário não pode nos tocar, irmão. E cada um de nós, mano, nós temos ali em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que nós sujeitávos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, irmão. E aqueles bárbaros que moravam naquela ilha, que estavam ali, juntamente com aquele povo que veio de viagem, que veio de Jerusalém, juntamente com aquele povo eram os bárbaros, vendo aquela cobra picar
Paulo, e ela, ainda mais ela ficou pendurada na mão de Paulo. E aqueles bárbaros diziam: a justiça de Deus está aí. Ele fugiu, ou melhor, foi salvo da tempestade, mas chegou aqui, ele foi picado pela cobra e a justiça de Deus vai deixá-lo morrer. Mas Deus é justo, irmão. Sabe que Paulo não tem culpa nenhuma no cartório, irmão. Sabe que Deus tem um plano na vida de Paulo, como tem na minha vida, como tem na tua vida. E nós não vamos sair dessa terra aqui, irmão. Nós não vamos morrer quanto as coisas que Deus tem preparado para mim e para você se cumprir, irmão. Tem que se cumprir. Já está escrito, Deus já separou, já está escrito, creia nisso. Fica no caminho de Deus, que Deus vai fazer você ver coisas incríveis na presença dele. E os bárbaros vendo aquela cobra pendurada ali na mão de Paulo, eles pensaram: ele vai inchar e daqui a pouco ele vai cair durinho, não vai deixar de viver. Irmão, a gente pode perceber que um homem daqui de Deus, que somos nós da terra, que estamos representando a boca de Deus nessa terra, a gente temos sido um instrumento do Espírito Santo nessa terra. E Paulo diz a palavra sacudindo a cobra no fogo, sacudindo aquele mal, saindo da vida do Paulo. Nada lhe aconteceu. Ela foi queimada pelo Espírito Santo, pelo fogo que há em mim e há em você. Irmão, em Hebreus 12:14 vai dizer que quando nós somos separados para poder servir a Deus, a Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então é necessário, irmão, que eu e você, cada vez mais nessa terra, a gente se separa para aprender com o Espírito Santo de Deus, aprender um com o outro através da devocional, através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum. Que grandes coisas o Senhor vai fazer pela nossa vida. Então, sabemos que diante de tempestade, diante de chuva, a gente não vamos naufragar, irmão. Diante de olho grande, através de palavras vindo em nossas vidas, a gente não vamos ser tocado, a gente não vamos ser atingido, porque o Senhor está conosco. A gente vamos estar aquecido eternamente, irmão. Não só nessa terra, mas em toda a eternidade, com a presença do Espírito Santo de Deus, com a presença de Jesus, com a presença de Deus na nossa vida. Paulo, quando ele ficou sendo visto pelos homens, ele estava com o coração alicerçado na rocha, estava com o coração confiante que Deus ia preservar a vida dele, ia levar ele aonde foi o destino. É isso que vai acontecer comigo e você. Nós temos um destino e a gente vamos passar dessa terra e vamos chegar até o destino que Deus quer. Porque nada é em vão que acontece conosco aqui na terra. Deus quer muitas vezes nos testar, muitas vezes Ele quer saber que eu e você temos a certeza mesmo que nós estamos na presença dEle, que diante das adversidades que acontecer aqui na terra, a gente vai resistir e vamos cantar a nossa vitória. Fica com essa palavra, irmão, porque assim o Senhor colocou essa palavra no meu coração para o coração dos irmãos. Bom dia, fica na paz, porque quem tem a presença do fogo do Espírito Santo, irmão, nenhum mal, nenhum dano lhe acontecerá, em nome de Jesus.